abdominal infraumbilical. Esse é o nome que se dá ao exercício que nós vamos analisar hoje. O abdominal no solo, com o uso do colchonete, sem maquinário, que se executa movimentando os membros inferiores e estabilizando o tronco. É a técnica de execução para os abdominais que se chama de infraumbilicais. Nós vamos analisar a técnica de execução, vamos analisar os músculos envolvidos e discutir um pouquinho essa questão de tensão mais infraumbilical ou supraumbilical na execução desse exercício. Então, para isso, e hoje eu vou precisar da ajuda do Jefferson. O Jefferson vai deitar sobre o colchonete, decúbito dorsal, normal como todos os demais abdominais que se executam no solo. Aqui um ponto importante da execução que ele vai usar os membros superiores, cotovelo estendido e a palma da mão sobre o solo para estabilizar bem o corpo, que a movimentação vai ser de execução em membros inferiores e o tronco, a ideia é principalmente cintura escapular estejam bem estabilizados, que é o ponto de referência estável do corpo para a execução do movimento. Aqui nós temos algumas variações que nós vamos mostrar agora para vocês para que nós possamos entender melhor essa execução. A primeira variação que eu vou mostrar, eu vou pedir para o Jefferson cruzar as pernas, isso. E aí nós vamos trabalhar com única e simplesmente, a partir dessa posição adotada com os joelhos fletidos e as pernas cruzadas, trabalhar a flexão e extensão do quadril, ou seja, esse movimento aqui. Esse movimento que nós estamos executando, flexão do quadril e extensão do quadril, aciona já a musculatura abdominal, principalmente, particularmente, os flexores do quadril, iliopsoas, reto femoral e sartório, e também o reto abdominal. Detalhe, o reto abdominal é a musculatura oblíqua externo e interno, atua isometricamente, estabilizando a pelve, essa posição, já que a pelve não se movimenta, nem a coluna lombar, e o movimento de flexionar o quadril e estender o quadril gravitacional e o movimento de flexionar o quadril são os flexores do quadril, os músculos flexores do quadril. Nesse momento já temos um trabalho da musculatura abdominal leve, um exercício interessante para o indivíduo iniciante executar com essa estabilidade do corpo esse movimento. Então, olha lá, Jefferson, agora tu vai fazer de forma autônoma. Isso, esse é o movimento. Lembrando sempre que na fase concêntrica, segura aqui, Jefferson, nós vamos expirar o ar para favorecer o trabalho do músculo diafragma e não aumentarmos de forma demasiada a pressão intraabdominal. Então, sempre que fazemos essa aproximação da coxa do abdômen, na fase concêntrica do movimento, é interessante que o executante expire o ar, solte o ar dos pulmões, favorecendo o trabalho do diafragma, relaxando com isso e também com isso não aumentando muito a pressão intra-abdominal. Vamos lá, Jefferson, para relembrar o movimento. Isso, o abdominal mais tranquilo, a musculatura de oblíquos e reto abdominal trabalha isometricamente e os flexores do quadril que trabalham dinamicamente. Mas nós podemos agora intensificar o trabalho, particularmente no reto abdominal, fazendo uma flexão da coluna vertebral. Essa flexão da coluna vertebral terá o tórax como parte fixa sobre o solo, na região de cintura escapular e estabilizada pelos membros superiores. Então, o tórax na sua porção, na sua parte de trás, particularmente na cintura escapular estável. E aí nós vamos movimentar a coluna vertebral, flexionando a coluna vertebral. E com isso, iremos movimentar também a pelve ao encontro do tórax, fazendo um movimento de flexão da coluna vertebral. Então, primeiro cruza, deixa já o quadril fletido, essa posição inicial, e agora vamos lá, já faz a execução. Isso, flexão da coluna vertebral e volta, mantendo sempre o quadril fletido. Então, agora o trabalho intensifica sobre o reto abdominal, porque o movimento agora é de flexão da coluna vertebral, função motora do reto abdominal. Então, estamos trabalhando agora dinamicamente com o reto abdominal. Os flexores do quadril trabalharam dinamicamente, encurtaram, tracionaram e fixaram. Estão isometricamente atuando para manter essa posição do quadril fletido. A partir daqui, o movimento dinâmico agora é de reto abdominal, intensificando o trabalho dele. Isso. Então aqui nós temos agora o trabalho reto abdominal mais intensificado. Lembrando que a respiração é o que eu havia falado antes. Quando faz o trabalho concêntrico, expira o ar. Quando faz o trabalho excêntrico, inspira o ar, particularmente nesse exercício. Isso. Então eu gostaria de chamar a atenção que vocês percebam bem que a lombar vai parar um pouquinho na fase concêntrica. Parou? A lombar se deslocou fortemente do solo e levou consigo a pelve. Ok? Voltou? Isso é um trabalho forte de execução da região lombar da coluna vertebral realizado pelo reto abdominal. Por isso que essa variação do exercício muda de forma significativa o envolvimento muscular para a variação anterior. Não tira a pelve, só aqui. Isso. Trabalha reto abdominal, mas com uma intensidade bem menor, agora a outra execução. Trabalha o reto abdominal com uma intensidade maior.
E aqui também nós podemos colocar posicionamentos diferentes de membros superiores para estabilizar melhor o executante e contribuir na sua execução do exercício. Então eu vou, por exemplo, uma variação, me posicionar auxiliando o executante atrás, ele vai segurar meus tornozelos, isso, na minha perna, e vai executar a mesma técnica que antes, só que agora ele tem um ponto estável segurando nas minhas pernas. Ou se o executante não tem um auxiliar, ele pode fazer de uma forma um pouco diferente. Nós vamos colocar o colchonete um pouquinho para o lado e o Jefferson vai executar agora segurando uma parede. Qualquer aparelho ele tem condições de estabilizar, fixar os membros superiores e a técnica de execução continua sendo exatamente a mesma, mantendo a flexão do quadril e flexionando dinamicamente a coluna vertebral com o trabalho concêntrico e excêntrico do reto abdominal. Ok, Jefferson. Então, o que nós podemos notar na dica do treino em foco de hoje? Um exercício bem comum de ser executado na academia, onde nós temos algumas variações para se executar e cuidar muito com a questão da respiração para favorecer o executante. A questão de infraumbilical, supraumbilical, é a questão que alguns indivíduos, ao fazerem essa execução, sentem mais intensamente o trabalho muscular na porção do reto abdominal abaixo do umbigo, por isso infraumbilical, e outros executantes sentem mais intensamente o trabalho na porção acima do umbigo, por isso supraumbilical. Os estudos de eletromiografia mostram que a atuação do reto abdominal, já que ele tem um ventre muscular que parte desde a região das últimas costelas até a região pubiana, esse trabalho do ventre muscular ele é praticamente idêntico em todas as suas porções, ou seja, o trabalho tensional ele é praticamente o mesmo em todas as regiões. Porém, alguns executantes sentem mais na parte supraumbilical, outros na parte infraumbilical. Por isso o nome do exercício infraumbilical, porque tende a levar uma sensação de tensão maior na região infraumbilical, embora a região supraumbilical também, do reto abdominal também esteja trabalhando. Bom pessoal, essa foi a dica do Treino em Foco de hoje. Continue nos acompanhando nas nossas mídias, canal no YouTube, página no Facebook ou no nosso site www.treinoemfoco.com.br. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, curta o nosso vídeo e nos ajude a divulgar informação qualificada sobre treinamento físico. Um grande abraço, até a próxima dica.